Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos então para a nossa carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, o versículo 1. É interessante, hoje mesmo eu aprendi uma palavra aqui que eu não sabia dessa palavra, o significado dela. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Essa palavra vos fascinou, esse verbo fascinar aqui, em outras traduções, por exemplo, na tradução do John Nelson Darby, eu acho que também na King James, está em inglês, bewitched. Who hath bewitched you? Ah, quem se lembra daquele seriado de TV, A Feiticeira? Eu acho que o nome do seriado em inglês era Bewitched, se não me engano. Exatamente, A Feiticeira. Bewitched. Bewitched era o nome do seriado. Aquela feiticeira, que ela era casada com. Não sei se essa é casada com astronauta ou quem era, lembro. Há muito tempo isso. Bewitched significa enfeitiçada ou enfeitiçar. Então, quando nós lemos aqui em Gálatas esse, esse versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Nós devemos ler então quem vos enfeitiçou. E quem pode enfeitiçar uma pessoa ao ponto de fazer ela fechar os olhos e não enxergar que Jesus Cristo já foi crucificado? Evidenciado como crucificado significa já exposto como crucificado, como diz uma outra versão. Quem é que enfeitiça uma pessoa para ela não enxergar isso? O diabo. O diabo é o feiticeiro mor. O diabo enfeitiça uma pessoa para ela não enxergar que Jesus já foi crucificado. E por que ele foi crucificado? Para pagar a pena no lugar do pecador. Que pena? Pena pelo pecado. Por isso que ele foi crucificado. Então, quando uma pessoa tenta se salvar, guardando a lei, mesmo a lei de Deus que foi dada para evidenciar o pecado, para denunciar o pecado, essa pessoa foi enfeitiçada pelo sussurro de Satanás no seu ouvido, para ela achar que, de alguma maneira, se ela se comportar direito, se ela seguir os mandamentos, se ela tiver uma vida santa, casta e boa, ela será salva no final, e aí ela vai ter o mérito da sua salvação, né? Palmas para ela. Isso é um enfeitiçamento feito pelo diabo. Pelo diabo. Porque mais adiante, até no fim no capítulo 3 mesmo aqui de Gálatas, ele diz assim no versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, não diz aqui que não guardam as obras da lei, não, que são das obras da lei. Ou seja, se apegam às obras da lei para serem salvos, estão debaixo da maldição. Não, mas espera aí, como é que é isso? Se eu decido seguir a lei para ser salvo, como é que eu posso estar debaixo de maldição? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas, não. Que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, uma pessoa que não cumprir toda a lei, ela é maldita. Ah, mas eu tirei 9,9, não tirou 10. Maldito, maldito. Eu acho que em Tiago 2 também,
Tiago 2 fala alguma coisa disso, olha. Ele diz, capítulo 2 de Tiago, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Isso é muito simples de entender. Nós temos a lei de trânsito. É claro que elas têm penalidades diferentes para diferentes transgressões, né? Infrações de trânsito. Então você estaciona em lugar proibido. Ah, mas eu só parei ali, tinha uma placa, tinha um sinal de deficiente, eu parei ali porque só para pegar um jornal na banca, aí vem o guarda e multa você. Você é um transgressor da lei. Não, eu só sou transgressor da lei de estacionamento em lugar de deficiente. Não, você é um transgressor da lei de trânsito inteira. Ela pode ter penalidades, as multas vão ter valores diferentes. Mas se você passar no sinal vermelho, se você exceder a velocidade permitida, se você estacionar em local proibido, você é transgressor da lei. Ponto final. E a mesma coisa com Deus. A menos que uma pessoa guardasse todos os pontos, toda a lei, né? Todos aqueles, pois, versículo 10 de Galatas 3, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que se fundamentam nas obras da lei, em seguir as obras da lei, para ser salvo, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque nenhum vai conseguir. Simples assim. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em duas coisas, em três coisas, em cinco coisas, em 1 milhão de coisas? Não, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se aquele seu pastor pentecostal, o seu pastor adventista, falou que você tem que guardar a lei para ser salvo, ele está falando para você ser amaldiçoado. E ele fala isso influenciado pela feitiçaria do diabo, que diz no versículo 1: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Enfeitiçou, uma pessoa que acha que pode ser salvo pelas suas próprias obras, pela guarda da lei, foi enfeitiçada por Satanás. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Que verdade é essa? Ele vai explicar aqui. A verdade de que Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Para que ele foi crucificado? Justamente para receber a pena que a lei aplica ao pecador. Porque a lei dizia o seguinte: quem não cumprisse a lei morria. Morria. Toda alma que pecar, essa morrerá. Muitas vezes usam essa passagem no Evangelho para falar de salvação, mas se você pega o contexto todo dessa passagem, lá, um dos profetas, não me lembro se é Isaías ou Jeremias, ou Ezequiel, agora eu esqueci. Mas o que ela está querendo dizer ali vamos lá, vamos lá. Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Aí pega-se muito esse versículo para dizer que a pessoa vai ser condenada se ela pecar, né, e tal, vai perder a salvação. Não. Aqui é o seguinte, desde o começo, do versículo 1 em diante, ele vai dizer no versículo 4, ele fala: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher de sua separação, não oprimindo, etc, etc. Ele vai dando uma série de leis aqui. Isso são leis, isso aqui são leis, mandamentos, né? Não são os 10 mandamentos, mas são os derivados dos 10 mandamentos. Mas no versículo 9, ele fala: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor.
Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir, etc, 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 emprestar com usura, todas essas abominações ele fez, no versículo 13, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então, o que ele está falando aqui é de pena de morte. Porque quem não guardava a lei, morria. Lembre-se que o primeiro que morre, depois de dada a lei, no deserto ainda, né? É um homem que foi catar lenha no dia de sábado. O que aconteceu com esse coitado? Ele foi pegar lenha no dia de sábado. Ele podia falar assim, que mal existe pegar lenha no dia de sábado. É que a lei falava para não trabalhar no dia de sábado. Né? Mas é interessante até, isso aqui até é bom para alguém que esteja meio enfeitiçado pelo legalismo e pelos adventistas, pelos sabatistas. Se você pegar lá onde é dada essa lei de sábado, em Êxodo, eu acho que é Êxodo capítulo, será que é Êxodo 20? Vamos ver. Êxodo 20, Êxodo 20. Ele quando fala do sábado, no versículo 8, ele diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás. Isso aqui faz parte do mandamento, hein? Já prestou atenção nisso? Ele manda você trabalhar 6 dias e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo. Eu pergunto para você, se você guarda o sábado e você não trabalha no sábado, quantos dias você trabalha na semana? Eu trabalho 5. Sim, porque no Brasil, o domingo é um dia para não trabalhar, não é? A menos que você tenha um emprego que tem que trabalhar no domingo. Mas, normalmente, muitos que se ficam aferrados a esta aqui de não trabalhar no sábado, se esquece que, dentro desse contexto todo, o Senhor está dizendo: 6 dias trabalharás. Então, você teria que trabalhar no domingo também, para completar os 6 dias. Percebe? Mas é claro que a religião vai pegar e embananar tudo para dar uma lei, uma regra do sábado e fazer você pensar que guardando o sábado você vai ser salvo. E se você transgredir o sábado você vai perder a salvação. Mas com os judeus não era assim. Quem transgredisse o sábado era morto. Era morto. Quem adulterasse era morto. Quem roubasse era morto. Porque a lei mandava matar a pessoa que transgredisse a lei. Então, muito importante entender que quando falam aí nas igrejas, nas denominações, de guardar a lei e tudo mais, de guardar os mandamentos, isso aí é uma guarda Nutella, né? Como fala. É uma guarda Nutella, porque ninguém vai apedrejar ninguém e ninguém vai condenar ninguém à morte, mas a lei condenava a morte. A lei condenava a morte. Mas vamos voltar lá para o nosso capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Insensatos Gálatas. Insensatos, pessoas que não têm sensatez, não têm inteligência. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, ou seja, já mostrou ter sido crucificado. Aí no versículo 2, ele continua agora e faz uma pergunta. Ele está perguntando, porque aqueles Gálatas, eles estavam sendo influenciados, enfeitiçados por judaizantes que diziam que eles deviam se circuncidar para serem salvos. Eles deviam guardar a lei para serem salvos. É isso que estava acontecendo lá na Galácia, que eram várias igrejas na região da Galácia, né? Então Paulo tem que escrever para eles e ele pergunta no versículo 2: só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, eles tinham escutado o Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo. É isso que eles escutaram.
Aí, quando eles creram, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa, como fala em Efésios capítulo 1. Tendo nele crido, fostes também selados. A ordem é essa. Vamos lá para Efésios 1, para a gente falar bem direitinho a ordem dos tratores para não alterar o viaduto. A gente falava isso na escola, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E a gente brincava que era a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ah, totalmente fora de contexto, né? Me desculpe. No versículo, em Efésios 1, no versículo 13, em quem Cristo, né? Também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E essa palavra da verdade é que gerou vida neles para que eles passassem pelo novo nascimento. Você primeiro escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e injeta vida em você. Porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Você tem que ter vida para poder crer. Nascidos da água da palavra, da água e do Espírito, como fala em João capítulo 3. Então ele fala aqui, nele digo. Espera que eu pulei o versículo. Em quem também vós estáis. Em quem Cristo também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Pronto, agora a vida foi injetada em você. Você nasceu de novo. Mas não para aí. O evangelho da vossa salvação. Ah, agora você ouviu também que Cristo morreu no seu lugar e que ele voltará para julgar e que se você crer nele, você tem salvação. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido em quem? Em Cristo, e nesse evangelho da salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Muita atenção aqui não diz que fostes batizados com o Espírito Santo da promessa. Porque o batismo do Espírito Santo só aconteceu uma vez no dia de Pentecostes, na formação da igreja. Ninguém é batizado com o Espírito Santo hoje, porque isso seria formar a igreja de novo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E Paulo, ele fala isso lá também, não sei se é 1 Coríntios 12 ou 14, ele fala, nós fomos batizados com o Espírito Santo, mas ele se referindo a Atos 2. Atos 2. Passaram pelo... Quando foi formada a igreja, aquele batismo do Espírito Santo vale para todos os que seriam salvos depois. Então, aqui é o selo do Espírito que a pessoa recebe depois de crer em Jesus. E muito bem, voltando lá para Gálatas 3, versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é pregação da fé. Por que foi pregado o Evangelho? Crê. Mas daí no versículo 3, ele fala uma outra coisa importante, porque eu tenho o costume de escutar pessoas falar assim, sim, realmente, nós somos salvos pela fé. Mas depois, para mantermos a salvação, ou para crescermos espiritualmente, nós temos que seguir a lei, os mandamentos de Deus, etc, etc. Não. Nós somos salvos pela fé, somos mantidos pela fé. Pela fé, vivemos de fé em fé. A lei não tem nenhum lugar na nossa salvação. E nem na nossa vida cristã. Não tem, porque nós morremos para a lei. Só quisera saber isso de vós. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Muito bem. Ganhou um ponto na prova. 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Porque guardar a lei é uma coisa da carne. Como é que você guarda a lei? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não recolho lenha no dia de sábado. É obra da carne, é o corpo que faz essas coisas, não é? Mas não.
tendo começado pelo Espírito, porque foi pelo Espírito que eles creram por fé em Cristo e receberam o Espírito Santo, acabeis agora pela carne. Ou seja, você vai querer agora viver na carne, no seu esforço próprio, nas obras? Não, isso não é cristianismo. É muito importante esse ponto aqui. E no versículo 4, será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. O que ele está falando aqui é o seguinte: quando eles creram em Jesus pela fé e receberam a salvação, o que aconteceu com eles? Ganharam de prêmio dos judeus, dos sacerdotes, um mês num resort em Salvador, para ficarem na praia lá, tomando um solzinho, bebendo uma caipirinha, jogando um vôlei. Foi isso que aconteceu? Não. A partir do dia que, pela fé, eles creram em Jesus Cristo como Salvador, eles arrumaram um grande inimigo, os sacerdotes, a religião judaica, que passou a persegui-los, como Paulo perseguia os cristãos. Então, de repente, aqueles judeus viraram inimigos mortais dos cristãos, caçavam os cristãos, entregavam os cristãos às autoridades romanas para eles serem vendidos como escravos, para eles serem jogados nos circos para diversão do povo lá, para serem estraçalhados por animais. As mulheres, as jovens, eram vendidas como prostitutas em cabarés, em bordéis romanos. Tudo isso aconteceu com eles porque eles creram em Jesus e pela fé. E agora, Paulo está falando, será em vão que tenhais padecido tanto? O que ele está falando assim? Gente, vocês estão querendo voltar ao judaísmo? Aquele mesmo judaísmo que mandava prender, matar, torturar vocês? Quando vocês creram pela fé? Vocês querem voltar? Aquele que virou inimigo de vocês porque vocês aceitaram a Jesus? Vocês querem agora que ele se torne amigo de vocês? Vocês querem seguir os mandamentos? Vocês querem ir no templo fazer as suas orações? Vocês querem fazer seus sacrifícios? Vê que absurdo. Paulo está falando uma linguagem aqui para deixar eles muito, muito cientes do absurdo que seria tentar voltar à prática da lei, ou acreditar que só podiam ser salvos guardando a lei, sendo circuncidados, né? Uma das coisas que eles estavam sendo, que insistiam com eles, os judeus, os judaizantes, os que se infiltraram na igreja logo no princípio. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aí no versículo 5, ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Deus que dá Espírito a vocês, ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se a gente abrir em 1 Coríntios 12, nós vamos entender o que Paulo está falando aqui. No versículo 8, ele fala assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Porque ele estudou muito, ele fez cursos. Não, pelo Espírito. E a outro, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Porque ele se esforçou? Não, pelo Espírito. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ele fez faculdade de medicina? Não. Ele recebeu aquela capacidade pelo Espírito. E a outro, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como o Espírito quer. Então, a salvação deles, que envolveu crer em Jesus apenas, e ninguém podia se gloriar de ter crido mais e outro menos, porque não tem jeito, né? Ou você crê ou não crê. Se eu falar assim, você acredita que o Brasil foi descoberto em 1500? Você fala, acredito. Pronto.
outro ali também acredita, outro também acredita. Todos esses acreditam a mesma coisa. Crer é uma coisa comum a quem crê. Sem entrar aqui no mérito se foi mesmo em 1500 ou foram os vikings que chegaram antes, mas de qualquer maneira, eles falam que o Brasil foi descoberto em 1500 porque consideram que só quem chegou de barco é que podia descobrir, né? Mas se os índios vieram nadando, como é que faz? Eles já estavam aqui. Ninguém descobriu o Brasil já estava aqui, né? Os índios estavam aqui muito antes. Vieram a pé, lá por cima, pelo Estreito de Bering, lá pelo Alasca, descendo e tal, e chegaram aqui. Não pegaram navio. Então, mas eu desviei de novo do assunto. Vamos voltar ao assunto. Então, aquele no versículo 5, aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E agora, Paulo vai recorrer à origem do Evangelho. A origem do Evangelho da salvação pela fé. É claro que a gente sabe que o Evangelho foi anunciado lá no Jardim do Éden, quando o próprio Senhor matou um animal para tirar a pele daquele animal e cobrir Adão e Eva, né? Cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas antes ele já tinha anunciado que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Isso já era o Evangelho sendo anunciado já no Éden, né? Mas nós vamos ouvir falar de fé através de Abraão, no versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso aqui é muito bonito, é muito interessante isso, porque a lei veio, acho que uns 400 anos depois de Abraão, né? Mas Abraão foi salvo por fé, foi justificado pela fé. Isso está em Romanos capítulo 4. A gente pode até dar um pulinho lá, vale a pena. Que diremos, pois, Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar diante dos homens, falar assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, diante dos homens. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Porque nós recebemos um salário quando nós trabalhamos. E nós podemos chegar para o nosso empregador e falar, ô chefe, você está devendo para mim esse mês, ó, não pagou ainda. Porque, afinal de contas, eu trabalhei e eu mereço receber o salário. É assim, normal isso, né? Eu vou levar o meu chefe na justiça, se ele na justiça do trabalho, se ele não pagar o meu salário. Mas, e Deus? Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas Deus deixou claro que a justificação, a salvação, é por graça, que é favor imerecido. Ou seja, Deus salva aquele que não faz obra nenhuma. Porque se fosse salvar quem faz alguma obra, eu poderia chegar no fim do mês e levar Deus na justiça. Não recebi minha salvação, como é que fica esse negócio? Né? Mas não, é por graça somente. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então aqui fala muito claramente, com todas as letras, que Deus justifica o ímpio. Deus não justifica o bom. Aqui deixa muito claro que Deus justifica o ímpio. Porque o bom não existe. Não existe, não há um que seja bom. O único homem bom que pisou no mundo foi o Senhor Jesus. Não é? Mas aquele que. E assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.
Então, isso aqui é o evangelho puro, que não entra qualquer obra humana, porque se entrasse, o homem podia se gloriar. O homem podia falar assim, não, eu fui salvo porque eu fui um cara bom, um cara honesto, um cara que ajudei os pobres, dei muitas esmolas e tal. Vai ser que nem aquele fariseu no templo, né? Ó Deus, né? Eu te dou graças porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, eu jejuo não sei quantas vezes por dia, isso, aquilo. O que ele está falando? Ele tá orando a Deus? Não, ele está orando a si mesmo. Ele está se exaltando só. Só isso. E o pobre do publicano pedindo misericórdia. Falando, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor falou que aquele foi justificado para sua casa, voltou justificado para sua casa. Então aqui fica muito claro no versículo 7 de Gálatas 3:7, sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, opa, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Como que Deus vai justificar os gentios? Pela lei? Não. Não, porque eles não tiveram lei nenhuma. Eles não receberam nenhuma lei. Deus vai justificar os gentios pela fé. Isso aqui é maravilhoso, nós sabemos, porque pessoas que viveram na antiguidade, mesmo que não conheceram a Cristo, mesmo que não conheceram a lei dada aos judeus, podiam ser salvas se elas meramente exercessem fé em Deus, crescem em Deus e rogassem pela misericórdia de Deus. Porque é assim que os gentios são salvos também. E serão salvos depois também. Tendo a Escritura previsto, isso foi uma profecia, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por meio de quê? Por meio de lei? Não tinha nem lei ainda. Não tinha nem os 10 mandamentos, não tinha nada disso. Por meio da fé. Somente por meio da fé. De sorte que os que são da fé, Gálatas 3:9, são benditos com o crente Abraão. Por que ele é chamado de crente Abraão? Ah, porque ele é numa igreja? Não, nada disso. Porque ele creu. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Como que é imputado por justiça? Deus passou a considerar Abraão justo, porque ele creu. Ah, porque ele fez alguma coisa boa? Não, só porque ele creu. Aí no versículo 10 ele mata a cobra, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ou querem se fundamentar nas obras da lei, para serem perdoados e salvos, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, uma pessoa que decide que quer receber a salvação eterna, o perdão de seus pecados pela lei, ela deve entender que isso aí, essa decisão dela, foi soprada no seu ouvido pelo próprio diabo, que é quem a fascinou, quem a enfeitiçou. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? E depois disso, ela também vai ser maldita, porque os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Agora, quem foi o homem que foi amaldiçoado, que foi tornado maldito no madeiro? O Senhor Jesus. E por que ele foi amaldiçoado no madeiro? Por que ele morreu ali? Para sofrer a pena que era devida aos transgressores da lei. Ou seja, todos os homens são transgressores da lei. Então, na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e ele ali foi crucificado e foi feito maldição em nosso lugar. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.